Imagine-se em um deserto, onde o silêncio é profundo, a terra está rachada e o único som que se ouve é o eco de seus próprios passos. Agora, visualize um vasto vale, não de flores ou árvores, mas de ossos secos espalhados por toda parte. Não é uma simples visão de morte, mas um símbolo poderoso de desesperança, ruína e desolação. Essa foi a visão dada ao profeta Ezequiel, um homem escolhido para dar voz à palavra de Deus no meio do caos. Em Ezequiel 37:1-2, o Senhor leva o profeta ao vale, mostrando-lhe os ossos espalhados e perguntando: Filho do homem, estes ossos poderão viver? Uma pergunta que ecoa em nossos corações até hoje, desafiando-nos a refletir sobre o que parecia irreversível em nossa vida. Neste momento, Ezequiel é desafiado a ir além de sua visão física e enxergar com os olhos espirituais. O Senhor ordena que ele profetize sobre os ossos secos, proclamando que eles receberiam vida. Ezequiel, sem hesitar, obedece. Ele declara as palavras que Deus lhe deu, e como se em resposta à sua fé, um som começa a se formar. Primeiramente, um estalo, como se os ossos estivessem se reunindo. Em seguida, músculos e tendões aparecem, cobrindo a carne, e finalmente a respiração toma conta, tornando aquele vale um campo de vida novamente. Ezequiel 37:7-10. Não é apenas uma restauração física, é uma transformação espiritual que ecoa a capacidade de Deus de trazer vida onde havia apenas morte. Imagine que você esteja diante de um grande fracasso na vida, como perder um emprego, uma relação ou até mesmo enfrentar uma crise de fé. Este momento de Ezequiel é um lembrete de que, até mesmo nos momentos mais secos, Deus tem o poder de transformar e restaurar. Agora, o Senhor revela a verdadeira mensagem por trás daquela visão. O Vale dos Ossos Secos não era apenas uma metáfora para um povo perdido, mas uma promessa de restauração. Em Ezequiel 37:11-14, Deus fala diretamente ao profeta, dizendo que os ossos representam a casa de Israel, um povo que havia sido disperso, derrotado e marcado pela desesperança. Mas Deus promete trazer seu povo de volta, restaurar a terra e infundir seu espírito de vida sobre eles. Esta passagem não é apenas sobre Israel, mas sobre todos nós. Quantas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, sozinhos e abandonados, sem esperança de encontrar um caminho de volta à vida plena? A promessa de Deus é clara. Ele pode restaurar o que parece perdido. Para muitas pessoas, essa visão se reflete em momentos de aflição emocional ou espiritual, como uma vida marcada por vícios ou depressão, onde tudo parece estar fora de controle. Ezequiel nos ensina que mesmo nessas circunstâncias, há uma chance de renovação. A história de Ezequiel não nos fala apenas de um ato milagroso de restauração, mas do poder de obedecer à palavra de Deus. Ezequiel não questionou, não hesitou. Ele profetizou exatamente como foi instruído. Mesmo que seus olhos vissem apenas ossos secos, sua fé viu um futuro de vida. Esse princípio é relevante para qualquer um que já tenha enfrentado momentos de crise. Quando a dor e o sofrimento parecem consumir tudo, a palavra de Deus é capaz de trazer clareza e esperança. Em nossa própria jornada de superação, como Ezequiel, devemos aprender a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade diante de nós parece ser uma montanha intransponível. Imagine alguém lutando para superar um vício que sente que já perdeu todas as oportunidades de recomeçar. A história de Ezequiel mostra que a fé, mesmo diante de dificuldades enormes, pode transformar a morte em vida. O que o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel tem a ver conosco hoje?
A mensagem é clara: não importa o quanto nos sintamos perdidos, sem rumo ou caídos, Deus tem o poder de restaurar. A história de Ezequiel nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: o que está morto em meu coração? Quais áreas da minha vida precisam ser reavivadas? Ao refletir sobre essa passagem, muitos podem ver suas próprias histórias de superação. Assim como Ezequiel, que viu a vida surgir do impossível, podemos ver novas oportunidades, relacionamentos restaurados e corações curados através da fé e da obediência. Se já passamos por momentos de ruína, como o povo de Israel, podemos confiar que a restauração de Deus pode alcançar qualquer área de nossa vida, trazendo-nos para um novo começo, mais forte e mais vivo do que antes. O Vale dos Ossos Secos não é apenas uma história antiga do povo de Israel. Ele serve como um símbolo universal de desespero e de transformação. O que parecia estar irremediavelmente perdido, sem qualquer chance de recuperação, foi restaurado por um poder divino. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos encontramos em vales pessoais, seja no âmbito da saúde, relacionamentos ou mesmo na carreira. Quando algo morre em nossa vida, seja um sonho, uma esperança ou até uma parte de nós mesmos, o que resta? O Vale de Ezequiel nos lembra que, mesmo quando a situação parece sem solução, a palavra de Deus tem o poder de trazer à tona algo novo. Tal como os ossos, nossa fé e nossa vida podem se regenerar quando somos tocados pela mão divina. Imagine alguém que enfrentou anos de fracasso em sua profissão sem saber o que fazer a seguir. Esse é o vale do desemprego, da desilusão. Mas assim como Ezequiel viu os ossos se revestindo de carne, a restauração também pode vir por meio de perseverança e fé. O milagre no Vale dos Ossos Secos é muito mais do que a simples reunião de ossos ou a cobertura com carne. A verdadeira transformação acontece quando o espírito de vida é infundido. Ezequiel 37, 9 e 10 fala da importância da presença do Espírito de Deus. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e soprar sobre estes mortos, para que vivam. Sem o Espírito Divino, os ossos poderiam ser unidos, mas estariam sem vida. O Espírito é o que traz a verdadeira renovação, tanto física quanto espiritual. Este é um convite para refletirmos sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Em um mundo onde o materialismo e a superficialidade predominam, é fácil se perder no vazio como os ossos secos. Mas a presença de Deus, através do Espírito, pode reavivar qualquer área de nossas vidas, proporcionando-nos força quando estamos fracos e direção quando estamos perdidos. Pense em uma pessoa que, após perder um ente querido, sente que a vida perdeu o sentido. O Espírito de Deus pode trazer consolo e renovação até nas situações mais desoladoras. Ezequiel nos ensina que, por mais desesperadora que seja a situação, a chave para a restauração é a fé. Quando Deus pergunta ao profeta se os ossos secos podem viver, a resposta de Ezequiel é simples: tu sabes, Senhor. Ele não questiona, não desafia a ideia de um milagre, mas reconhece que a capacidade de Deus de restaurar é infinita. Em nossa vida, muitas vezes nos encontramos em situações que parecem sem saída. O trabalho não vai bem, um relacionamento se esvai, a saúde se deteriora. Nesses momentos, a pergunta: pode isso ser restaurado? Ecoa em nossa mente. A resposta, como Ezequiel nos ensina, é que somente Deus sabe, mas para isso precisamos confiar e entregar nossa fé a Ele.
A história de alguém que enfrenta uma doença terminal e, contra todas as expectativas, vê sua saúde sendo restaurada. É um exemplo claro de como a fé pode mover montanhas e trazer a restauração que parecia impossível. Uma das lições mais poderosas do Vale dos Ossos Secos é a obediência de Ezequiel. Ele poderia ter duvidado, poderia ter questionado a validade de uma ação tão incomum, mas em vez disso, ele escolheu obedecer. A palavra de Deus lhe foi dada, e Ezequiel a transmitiu sem hesitar. Essa obediência é crucial para que a transformação aconteça. Muitas vezes, desejamos que milagres aconteçam em nossas vidas, mas esquecemos que a obediência à palavra de Deus é uma parte essencial desse processo. Às vezes, Deus nos pede para agir, para dar um passo de fé, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. Assim como Ezequiel falou aos ossos, nós também precisamos ter coragem de seguir as instruções divinas, mesmo quando a tarefa parece impossível ou irracional. Isso se reflete na vida de alguém que, após perder um amigo querido por conta de um desentendimento, escolhe perdoar. Embora o perdão pareça difícil e até impossível, é através da obediência a essa ação de Deus que ocorre a cura e a restauração. O Vale dos Ossos Secos não se limita a uma superação pessoal, mas traz uma promessa coletiva de restauração para o povo de Deus. A visão de Ezequiel foi um símbolo do renascimento da nação de Israel, mas também se aplica à restauração espiritual de toda a humanidade. Em Ezequiel 37, 12 e 14, Deus promete reunir os filhos de Israel e trazê-los de volta à sua terra, restaurando não só o corpo, mas também a alma. Assim, quando enfrentamos dificuldades e momentos de desolação, devemos lembrar que a promessa de Deus vai além da nossa própria vida. Ele tem um plano maior, um plano de restauração que envolve todos os seus filhos. Em momentos de aflição, como uma crise financeira ou um momento de dor profunda, podemos nos lembrar de que Deus tem o poder de trazer não apenas a nossa vida de volta, mas de renovar toda a nossa comunidade, nossa família e até a sociedade como um todo. Quando o Senhor revela a Ezequiel o futuro de Israel, ele não está apenas falando de uma restauração física, mas de uma revolução espiritual. O Vale dos Ossos Secos simboliza a transformação do povo de Israel, que estava no exílio, sem esperança e sem identidade. Para eles, a situação parecia irreversível, um povo disperso, sem união e sem força. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, promete um novo começo, algo muito além do que os olhos humanos poderiam ver. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, sentimos que o caos tomou conta de tudo o que amávamos. Seja uma crise no casamento, no trabalho ou na saúde, o desespero nos faz acreditar que tudo acabou. A história de Ezequiel é uma poderosa lembrança de que, em meio ao caos, Deus é capaz de criar algo novo e belo, recomeços que vão além do que imaginamos ser possível. Quando o povo de Israel estava no exílio, a esperança parecia uma palavra distante, quase esquecida. Ezequiel 37, 11 revela o coração quebrantado do povo. Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança se perdeu. Estamos de todo exterminados. Era uma nação sem forças, sem rumo, com um futuro nublado e um passado repleto de erros. No entanto, a visão do Vale dos Ossos Secos é uma promessa de que, mesmo quando a esperança se esvai, Deus pode restaurar o que foi perdido. Em nossa vida cotidiana, existem momentos em que a esperança parece ter desaparecido. Talvez você tenha investido muito em algo ou em alguém, e agora tudo parece em ruínas. A história de Ezequiel, no entanto, nos ensina que, quando achamos que não há mais o que fazer, Deus está apenas começando a realizar sua obra em nossas vidas.
Ele pode dar novo significado até nas situações que parecem perdidas. Para Ezequiel, a visão do Vale dos Ossos Secos foi uma revelação profunda da perspectiva divina. Enquanto o profeta observava os ossos, ele não via apenas morte, mas uma oportunidade de Deus para manifestar seu poder. Deus não vê as coisas da mesma forma que nós. Quando estamos em meio a uma luta, nossa visão é limitada pelas dificuldades que enfrentamos, mas como Ezequiel, precisamos aprender a ver além da situação atual e confiar que Deus pode transformar qualquer cenário. Isso é exemplificado por pessoas que, após anos de luta contra doenças graves, se veem curadas e restauradas, ou aquelas que, depois de anos sem emprego, encontram novas oportunidades que mudam suas vidas. Essa mudança de perspectiva é essencial para vivermos a restauração que Deus promete. Ao olhar para os ossos secos, Ezequiel viu o que Deus tinha em mente: um povo restaurado, não por suas forças, mas pela intervenção divina. Ezequiel não só vê o milagre acontecer, mas é também um exemplo claro de obediência. Quando Deus o ordena a profetizar sobre os ossos secos, o profeta não questiona, mas age. Sua obediência foi a chave para que a restauração acontecesse. Em momentos de nossa própria vida, muitas vezes somos desafiados a agir quando a lógica nos diz para desistir. Isso pode ocorrer em diversas áreas. Em um relacionamento onde as palavras de perdão são necessárias, em uma carreira onde é preciso dar um passo de fé, ou em uma situação difícil em que é preciso confiar, mesmo sem ver resultados imediatos. A história de Ezequiel é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos completamente o processo, a obediência às ordens de Deus resulta em milagres. O simples ato de seguir o que ele diz pode nos levar a um novo capítulo em nossa vida, assim como os ossos secos ganharam vida através da palavra de Ezequiel. A visão de Ezequiel se torna ainda mais clara quando ele é instruído a profetizar ao Espírito. Deus não apenas quer restaurar os ossos, mas dar-lhes vida. O Espírito de Deus é o que infunde a verdadeira renovação. Em Ezequiel 37:9, o profeta é instruído a chamar o Espírito de Deus para soprar sobre os ossos e trazê-los à vida. O Espírito não apenas trouxe a restauração física, mas também trouxe uma nova identidade, um novo propósito. Este aspecto da história nos ensina que a restauração em nossas vidas não é apenas uma questão de consertar o que está quebrado, mas de receber um novo sopro de vida que transforma nossa identidade. Como Ezequiel, muitas vezes precisamos invocar o Espírito de Deus para renovar nossas forças, para nos dar o poder de seguir em frente, especialmente quando nossas circunstâncias parecem insuperáveis. A história do Vale dos Ossos Secos é uma lição de fé inabalável. Quando Ezequiel é confrontado com a visão de um campo imenso de ossos, ele não vê apenas o que os olhos físicos mostram, mas a promessa de um milagre. Ele sabia que só através de uma fé profunda em Deus seria possível ver aquele vale de morte se transformar em um campo de vida. Essa confiança é fundamental em nossas próprias vidas, especialmente quando enfrentamos o impossível. Pode ser a perda de um relacionamento que parecia insustentável ou um desafio financeiro que nos deixa sem esperanças. Como Ezequiel, somos convidados a olhar além do visível e acreditar que Deus pode transformar até o cenário mais desesperador. Não importa o quanto algo pareça irremediável, a fé em Deus pode trazer uma reviravolta milagrosa, trazendo à tona vida onde havia morte. O milagre de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos não é apenas sobre os ossos ganhando vida, mas sobre a restauração de algo que parecia irremediavelmente perdido.
Ao ver os ossos se unindo, revestidos de carne e finalmente se levantando como um exército vivo, Ezequiel presencia a restauração completa de uma nação. A obra de Deus não é parcial. Ele traz a plenitude, não apenas o suficiente para sobreviver, mas para prosperar. Quando passamos por momentos de crise, é fácil sentir que não restou nada, que a vida perdeu sua forma. Mas como aconteceu com o povo de Israel, Deus tem o poder de restaurar não apenas o que foi perdido, mas também de fazer com que as partes quebradas de nossa vida se unam para formar algo novo, mais forte e mais belo do que antes. A visão de Ezequiel também ilustra a responsabilidade de ser a voz da esperança em um mundo que muitas vezes parece afundado na desesperança. Como profeta, Ezequiel não apenas viu o que Deus estava prestes a fazer, mas também foi a ferramenta através da qual essa transformação começou. Hoje, muitos de nós somos chamados a ser vozes de esperança em meio à desolação de nossos círculos sociais, familiares ou profissionais. Às vezes, tudo o que alguém precisa para se reerguer é uma palavra de encorajamento ou a lembrança de que há uma promessa de restauração em Cristo. A história de Ezequiel nos ensina que, por mais sombria que a situação pareça, nossa fala, baseada na palavra de Deus, tem o poder de ativar transformações no coração das pessoas ao nosso redor. No livro de Ezequiel, há uma tensão entre lamento e esperança. Os capítulos anteriores a este apresentam um povo que lamenta, que chora pela sua perda, mas a visão do Vale dos Ossos Secos oferece uma virada crucial. Embora o lamento seja um reflexo legítimo de nossa dor e sofrimento, a história de Ezequiel nos ensina que não podemos permanecer nesse lugar por muito tempo. Em cada dor, há uma oportunidade de renovação. Em nossa própria vida, precisamos aprender a equilibrar o lamento e a esperança. Não devemos ignorar a dor, mas também não devemos deixá-la definir nossa jornada. A esperança de Deus nos convida a olhar além da dor e a crer que, com sua intervenção, podemos superar qualquer crise. O Vale dos Ossos Secos é um convite para refletirmos sobre o que está morto em nossas próprias vidas. Quais são as áreas de sua vida que precisam de restauração? Pode ser uma relação, um sonho que foi abandonado, ou até mesmo uma parte de você que foi esquecida devido a falhas ou erros do passado. A visão de Ezequiel não é apenas uma história distante, mas um espelho que reflete nossa própria realidade. Ao olhar para o vale, podemos identificar os lugares secos em nossa alma e, ao invocar a palavra de Deus, esperar pela restauração. Assim como os ossos no vale se uniram e se tornaram um exército vivo, também podemos ver as partes quebradas de nossa vida se reunindo sob o poder transformador de Deus. A visão de Ezequiel é um lembrete de que, por mais desolada que uma situação possa parecer, Deus tem um plano para restaurar o que foi perdido. Ele não vê as circunstâncias como nós vemos, com base em nossa experiência humana limitada, mas como o Criador que conhece o fim desde o princípio. Quando a nação de Israel estava no exílio, ela via o Vale dos Ossos Secos como o reflexo de sua destruição e desespero. Mas Deus viu isso como uma oportunidade para mostrar seu poder e amor imensuráveis. O vale, que representava um fim, se tornou o início de uma nova história. O mesmo se aplica a nós hoje. Quando olhamos para um futuro cheio de incertezas, precisamos lembrar que, para Deus, há sempre a possibilidade de um novo começo. O milagre no vale é uma metáfora para qualquer situação em que sentimos que o futuro é sombrio, mas com Deus, sempre há a chance de renovação e esperança. O milagre que ocorre no Vale dos Ossos Secos é, acima de tudo, um ato coletivo de restauração.
Quando os ossos se uniram, revestiram-se de carne e receberam o sopro de vida, não eram apenas indivíduos isolados que experimentaram a transformação, mas uma nação inteira. Deus não apenas restaura as partes individuais de nossas vidas, mas também nos chama a viver em comunidade, onde o processo de cura e renovação pode ser compartilhado e multiplicado. Em nossas famílias, em nossas igrejas e em nossa sociedade, muitas vezes enfrentamos situações de fragmentação e desunião. Mas assim como Deus restaurou o povo de Israel, Ele também deseja restaurar as comunidades. Não é apenas o indivíduo que é restaurado, mas todos ao seu redor. O poder de transformação divina, quando compartilhado, tem a capacidade de reerguer uma nação inteira, como aconteceu no tempo de Ezequiel. A superação dos ossos secos é uma demonstração clara do poder de Deus de transformar o impossível. Quando Ezequiel foi levado até o vale e viu os ossos, ele provavelmente teve dúvidas sobre como aquilo poderia ser revertido. No entanto, ao confiar em Deus e seguir suas instruções, o impossível foi realizado. Em nossas vidas, também somos desafiados a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução à vista. A superação, muitas vezes, não vem de nossa própria força ou entendimento, mas da confiança de que Deus tem um plano, mesmo nas situações mais difíceis. Alguém que enfrentou anos de dificuldades emocionais, por exemplo, pode encontrar força para superar a dor quando se entrega à confiança em Deus, assim como Ezequiel foi desafiado a confiar no impossível. A história dos ossos secos nos ensina que, com Deus, até os maiores desafios podem ser superados. O momento mais impactante da visão de Ezequiel é quando os ossos, após se unirem e se revestirem de carne, finalmente ganham vida. O Senhor soprou o Espírito sobre eles, e os corpos se levantaram como um grande exército, vivos e restaurados. Este ato não é apenas uma restauração física, mas uma transformação completa. Para cada um de nós, esse é o tipo de milagre que Deus quer realizar em nossas vidas. Não apenas uma melhoria superficial, mas uma transformação profunda e vital. Às vezes, enfrentamos dificuldades tão profundas que sentimos como se estivéssemos mortos por dentro. Seja devido a perdas, traumas ou lutas internas, o peso da vida pode ser esmagador. Mas assim como os ossos no vale, podemos experimentar uma renovação profunda, uma restauração espiritual que nos faz sentir vivos novamente. O Espírito de Deus tem o poder de reavivar até os corações mais partidos. Por fim, a história de Ezequiel não nos oferece apenas uma visão de restauração, mas também um compromisso com a renovação contínua. A restauração no Vale dos Ossos Secos não é um evento único, mas o início de um processo contínuo. Assim como os ossos voltaram à vida, Israel foi chamado a viver de maneira diferente, com um novo propósito e uma nova identidade. A vida cristã é um processo contínuo de renovação e transformação. Não importa o quanto tenhamos sido restaurados, sempre há uma necessidade de continuar crescendo, de continuar buscando a presença de Deus em todas as áreas de nossa vida. Assim como a nação de Israel foi restaurada e chamada para um propósito divino, também somos chamados a viver de maneira renovada, com um compromisso diário de seguir o caminho de Deus e permitir que Ele continue nos moldando.